Olá, pessoas! Que bom ter vocês aqui de novo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Laís Folador, eu sou mãe de Estela, eu adoro trocar com outras pessoas e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é minha amiga Daisy, que além de ser amiga, colega de trabalho, é uma pessoa que eu admiro muito, uma mãe que eu admiro, e eu queria que vocês também tivessem o prazer de conhecê-la. Então, Daisy, por favor, se apresente para o pessoal. Bom, eu sou Deise Guarani, né? Sou mãe de dois, Laís, que já tem 13 anos e que é uma filha biológica, e Daniel, que tem 8, que chegou para minha família pela adoção, né? Sou colega de trabalho de Laís e nem sei porque essa admiração toda, porque eu sou bem Ah, afobada. sabe, sim, senhora. Bom, gente, como ela já deu uma introduzida aqui, hoje nós vamos conversar sobre adoção. Então, para você que tem curiosidade sobre o tema ou que tem vontade, pensa em adotar um dia, hoje eu vou conversar com Daisy sobre o que fazer quando se quer adotar uma criança. E nós vamos também ouvir um pouco da história dela. Então, Daisy, conte pra gente primeiro como foi a sua vontade, como surgiu a sua vontade de adotar. Sim. E depois disso, como foi o início? Qual foi a primeira busca que você fez em prol desse sonho de ter um filho por adoção? Bom, essa história é muito maluca, porque desde muito pequena que eu dizia que eu ia adotar um filho. Minhas colegas de infância, eu morava em Propriá, e elas sabem disso. Às vezes elas brincam, você sempre disse que ia adotar. Então, eu sempre tive desejo de ser mãe, mas eu não tinha muito desejo de gestar. Eu queria ser mãe e achava que ia ser mãe por adoção, o que é muito curioso porque não há casos na minha família de adoção, né? Eu não tenho contato com pessoas que chegaram pela adoção. Mas eu dizia isso. E esse sonho ficou lá meio adormecido, a vida foi indo, foi passando. Quando eu completei mais ou menos 30 anos, eu tinha acabado um relacionamento de muitos anos, e aí eu tava, meu Deus do céu, eu acho que. Sabe quando você acha que vou ter que realizar meu sonho só? E eu comecei a pesquisar. E aí o primeiro passo do que eu li era que eu precisava procurar a vara competente, né? A vara da infância competente. Aqui em Aracaju é a 16ª, que funcionava ali em frente aos Ceasa. SEASA. Em frente ao SEASA. Eu acho que ainda é lá. Quando eu ia começar essas tratativas de ir até lá e saber quais eram os documentos e tudo, eu conheci o pai de Daniel. Né? E Hum, aí a gente começou a namorar, eu digo, olha, dá para esperar um pouquinho mais. hum, Nesse meio tempo, a gente conversava sobre essa questão de ter filhos, e ele tem na família alguns casos, né? Ele tem duas primas que chegaram pela adoção, então era um assunto que não era um tabu, digamos assim, para ele. E a gente foi indo, resolvemos fazer um test drive de morar junto, e nesse percurso a gente sempre conversou sobre isso. Porém, a gente decidiu que primeiro iríamos ter uma filha biológica, né? E depois teríamos o segundo pela adoção. Então, quando Laís tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a ressuscitar esse sonho, né? uhum. E é uma questão, muitas pessoas perguntam, mas sua gestação teve algum problema? Você teve alguma dificuldade? Não, minha gestação foi super tranquila. Eu trabalhei até um dia antes de Laís nascer. Foi super tranquilo mesmo, não tenho problema nenhum. Mas eu tinha esse sonho Uhum, e fui, quando Laís era muito pequena, eu fui atrás porque eu sabia que ia demorar. Né? Do que eu já tinha lido, eu entendia que aquele processo não ia ser rápido. uhum, Procurei a vara da infância. Lá você pega uma relação de documentos que você tem que apresentar, porque é um processo muito criterioso, né? Então, tem alguns documentos que você tem que providenciar, atestado médico, de saúde física e mental, antecedentes criminais e vários outros documentos. Aí você leva esses documentos lá, entrega esses documentos e agenda. Tem algumas sequências lá que você tem que passar, né? Você tem que fazer uma avaliação com a psicóloga, com a assistente social e participar de um curso hum. de adotantes, né? Esse curso é logo quando você se inscreve, Isso. aí Logo você. antes mesmo de você ser habilitado. Hum, Antes de você entrar de fato no cadastro, você tem que participar de um curso. certo. Esse curso é dado pelo TJ, né? Foi na sede do TJ, onde algumas pessoas que já adotaram contam seus relatos, né? Tem o pessoal também do Grupo Acalanto, que é um grupo de apoio à adoção aqui em Sergipe, muito conhecido. Então, tem as pessoas do Acalanto que vão lá falar, e aí tem a parte legal também, né? Os juízes vão e explicam
que você pode, o que você não pode fazer, o que esperar do processo, essa questão de por que que demora tanto na fila, né? Por E que por que... que, afinal, demora tanto? Porque eu confesso que isso é um fato que me deixa curiosa. Porque Sim, todos comentam que quando vão é. adotar, demora muito tempo. Por quê? Por Eu quê? passei 4 anos na fila aguardando. Porque, assim, pelo que eu entendi, não que seja lógico, né? Eles tentam sempre reinserir a criança na família de sangue, digamos Hum, assim, né? E há algumas tentativas nesse sentido. Quando todas essas tentativas se esgotam, aí sim a criança fica apta para adoção. hum, E aí vão procurar dentro do cadastro alguém com esse perfil. Esse processo pode levar muito tempo, porque às vezes existe uma tia que mora em outro estado, vamos fazer contato com essa pessoa. E às vezes é a própria tentativa de reestruturar a família originária da criança para que a criança seja reinserida. entendi. Né? Quando essas tentativas não dão certo, aí sim a criança fica apta para adoção, né? Uhum, Então, leva mesmo esse tempo, porque a justiça é mais morosa, né? uhum. E o que eles falam, apesar de que eu entendo que deveria ser mais rápido, né? A justificativa que eles usam é que precisa ser um processo muito criterioso. Sim, No meu ponto de vista, tem alguns problemas porque a criança vai passando por fases muito importantes num abrigo, com certeza. né? Esses primeiros anos são tão importantes que ele já podia estar Exatamente. criando uma conexão com os pais, né? Isso mesmo. E eles acabam ficando no abrigo por conta desse processo, né? Bom, e voltando, depois que você faz o curso, aí você faz uma entrevista com a psicóloga, onde ela conta para você, né, o que esperar do processo e como é, e ouve também por que que você está ali, para até descobrir se é isso mesmo ou se você está ali por alguma outra questão e que você não consegue digerir direito e está procurando para evitar devoluções, né? Que Sim. isso causa um mal horrível para a Esse o cuidado criança. eu já acho que precisa ter mesmo, precisa ser bem Exatamente. criterioso. Assim, eu não entendo, eu nunca me aprofundei sobre o tema, então não vou criticar nada, mas Sim, realmente eu acho que tem alguma questão aí burocrática que, que torna o processo tão sim, lento que acaba prejudicando as crianças. Até porque muitos pais, a maioria, né, pelo que a gente vê aí de notícia, busca por crianças menores. sim. E Não, esse é outro, outro outro ponto problema, né? de Um gargalo. isso. Talvez, eu não sei por que razão, né? Mas às vezes porque quer criar um vínculo desde o comecinho, né? Sim, Acha que talvez seja mais fácil criar esse vínculo do que com a criança um pouco maior. Enfim. Mas o fato é que a criança que está ali aguardando enquanto toda essa busca pela família de origem é feita, ela também está crescendo, né? Então, assim, sim. ela já vai E saindo dessa. perdendo oportunidades, né? De Exatamente, receber exatamente. afeto, de convívio ali familiar. Infelizmente, é assim, né? Esse é outro ponto que, para mim, na verdade, foi o ponto mais difícil de todo o processo de habilitação, né? Que foi definir o perfil. Hum, É uma coisa muito, para mim, foi muito dolorosa. Você recebe um questionário, é como se você estivesse respondendo uma prova mesmo. E ali você tem que dizer se você aceita a criança com doenças tratáveis ou não, cor de pele, idade, várias coisas que parece. A mim foi muito doloroso, que eu ficava pensando, pô, se eu ficasse grávida, eu não teria nenhuma, não ia né? Eu poder fiquei escolher, né? grávida de Laís e eu não tinha nenhuma dessas certezas, né? Uhum. Você vai descobrindo, óbvio que você torce para que esteja tudo bem, mas você vai decidindo e vai descobrindo isso nos exames. E você ter que sentar em um momento ali, escrever como seria esse filho que você estaria apta a receber ou não, é muito cruel. Mas eu também entendo que é mais uma parte do processo, né? Uhum. Porque, por exemplo, nem toda família tem condições, nem físicas, nem financeiras, de acolher uma criança com uma doença não tratável, por exemplo. Uhum. Então, é importante que você tenha essa liberdade de dizer, bom, dentro da minha realidade eu não consigo. É cruel, pelo menos para mim foi muito doloroso. Eu ficava com a caneta tremendo ali, e agora eu marco, não marco. E A gente mesmo acaba se julgando também, né? Eu vou exatamente, marcar tem isso. todas essas questões, né? Preconceitos, você com você mesmo ali, e agora? Uhum. Eu vou marcar isso? Porém, como eu já tinha tido Laís e já tinha passado por essa experiência do bebê, e porque eu sabia que era muito mais demorado, Sim. eu não fiz restrição de querer beber, né? Você não fez e mesmo assim demorou Não, 4 anos. mesmo assim.
Era até 5 anos, com doenças tratáveis, com independente de sexo, de cor, e mesmo assim eu fiquei 4 anos na Meu fila. Deus, E eu gente. nunca, assim, eu não fui contactada em nenhum outro momento e disse, não, eu não quero, né? Ô, Daisy, só uma Demorou isso curiosidade de mesmo. uma pessoa ignorante que não sabe mesmo nada desse processo. É, são crianças do estado ou do Não, Brasil? você escolhe. Quando você vai entrar na fila, quando você vai preencher isso, essa provinha lá, você também diz se você quer só para o seu estado ou se você quer entrar no cadastro nacional ou para quais estados você quer. Sim, E aí, se você, por exemplo, se você marcar lá que você quer Bahia e Alagoas, que são nossos vizinhos aqui, eles primeiro procuram dentro do estado para facilitar, né, esse primeiro contato e o acompanhamento. Caso não encontre, aí eles vão para os mais próximos, né? sim. O que eles alertam é, caso você marque que quer ir para um estado ou para o outro, você tem que ter em mente que você vai ter que ter uma estrutura para passar um tempo lá. Porque depois que você é chamada a criança, dependendo da idade, ela não vai para sua casa no mesmo dia. Né? Entendi. Você tem que fazer visitas, tem que. Primeiro você só visita a criança no abrigo, Hum, depois a criança começa a poder ir para sua casa em alguns momentos, e só depois de todo esse acompanhamento é que ela de fato pode ir para sua casa. sim. Então, você tem que ter em mente que você precisa ter uma estrutura mínima, né, financeira, para fazer esse acompanhamento se você optar por fora do estado. Mas A- você pode fazer essa escolha. outra curiosidade. Por exemplo, eu vou visitar um abrigo e me apaixono por uma criança. Então, essa é uma questão bem delicada, né? Tem, Hum, inclusive, o apadrinhamento. hum, Você não pode visitar enquanto eu estou na fila de adoção. Eu hum. não posso ficar fazendo visitas a um abrigo, Sim, porque mas eu não, a pessoa não está na fila de adoção. Foi para um abrigo visitar porque queria ajudar. A menos que seja, assim, eu posso estar falando bobagem, mas Hum, pelo que eu me lembro, a menos que a criança já tenha tido algumas tentativas de adoção e ela não tenha sido adotada, é um caso muito extraordinário. Aí você que está pretendendo vai procurar a vara, vai dizer, olha, eu me apaixonei por aquela criança, eu quero ser a mãe daquela criança, ou o pai. E aí você também tem que se submeter a esses processos, né, de uhum, avaliação psicológica, entregar documentos e tudo mais para poder fazer aquela adoção. O que não é recomendado. Eles deixam muito claro que, tipo assim, existe uma questão que é a buscativa, que o aí que é é outra coisa. buscativa? A buscativa é. Alguns estados fazem isso muito fortemente. Eu não vejo isso aqui, Hum, mas também assim, já tem um tempo que eu estou afastada um pouco do universo, mas eu, enquanto estava, não via isso. Pernambuco tem a buscativa muito forte, que é os abrigos pegam as crianças que estão aptas, mas que não há pretendentes. E aí eles divulgam, né? Divulgam mesmo, seja nas redes sociais dele, olha, nós temos um grupo de, sei lá, 2 irmãos com idade tal e que estão aptos para adoção. Quem está na fila e pode se interessar. Ou você, que é pretendente, você pode ligar para os abrigos, né? É por isso que é busca ativa. Você procura a criança. entendi. Não significa que você vai conseguir, mas estou cansada de ficar aqui parada esperando. Eu vou começar a me mexer. Então é isso, é procurar o abrigo e perguntar se tem alguma criança apta ali, o que é que nos estados mais próximos tem para que você, dentro do seu perfil, né? Aqui em Sergipe eu não vejo isso, nem vejo um estímulo a isso. Uhum, Né, a buscativa. Eles, inclusive, têm também essa questão do apadrinhamento. O apadrinhamento é diferente da adoção, você não quer ser uma mãe adotiva, mas você quer dar a criança abrigada a chance de conviver com a família. sim. Então, você quer pegar ela para passar o Natal, ou para alguns dias das férias ela ir para sua casa, ou pegar aquela criança para sair para visitar, e aí você se inscreve para ser padrinho de uma Mas e criança. aí? Se você não ir no meio do caminho, sim. Então, mas quando você se inscreve, você deixa claro que não é para adoção, você Ixi, vai muito difícil isso. apadrinhar. Nem por exemplo, eu jamais conseguiria, Eu porque aí não, eu ia eu me ia apegar, pegar. exatamente. Mas é mais uma opção, né, Hum, para dar um pouco de conforto e de sensação de família para as crianças do abrigo. sim. Mas você tem que ter em mente que você não pode adotar aquela criança, você é um padrinho. Uhum, Né? Você pode, por exemplo, pagar uma escola. Digamos que você tem um vínculo e saiba que ela não vai conseguir sair do abrigo tão cedo. Você pode apadrinhar dessa forma, comprar material escolar, ajudar, entendi, mas sabendo que você não está fazendo esse vínculo para poder adotar a criança. entendi. Né? Eles deixam isso muito claro. Então, assim, dos passos, de quando eu peguei os documentos.
até o tempo que eu tive que esperar para fazer o curso, esperar a visita da assistente social, porque ela vai na sua casa e vai de surpresa, não é um dia que ela marca com você. Ela vai de surpresa na sua casa, já para que você não prepare o ambiente, Sim. né? Então, tem também a consulta com a psicóloga. Até que isso tudo acontecesse, e eu recebesse a intimação que me dizia, eu estou na fila, foi 1 ano de processo até ficar Ou habilitada, né? seja, só para se habilitar demorou um ano. Porque as coisas não acontecem rápido. O Sim. curso, por exemplo, na minha época, né? Isso foi em 2012, 2013. Só existia o curso de 3 em 3 meses. Então, se você desse o azar de, por exemplo, passar pelos processos iniciais, estar apta para o curso, mas o curso acabou de acontecer, você tem que esperar Só daqui a 3 três meses. meses para poder fazer o curso. Sim. Aí você faz o curso. Depois do curso, aí. Aí já tá uma parte que poderia desburocratizar, né? Um Exatamente, de curso ser com mais menos tempo, rápido. menos tempo Na de época espera. era assim, 3 meses. Eu realmente não sei dizer como é hoje, né? Se Sim. o processo está mais rápido. Mas pelo que eu ouço, assim, de vez em quando, não. Não, O né? Eu processo é digo esse porque, mesmo. assim, as questões de cuidado, eu acho que elas têm que existir mesmo, Sim. né? Mas essa parte, que é pura burocracia, Uhum. poderia não existir, né? E eu lembro que é muito demorado pro curso e você tem que ter muito cuidado, porque tipo, perder um curso desse, você só vai conseguir de novo daqui a 3 meses, né? E aí atrasa tudo. Mas demorou, eu lembro que a intimação chegou, era um final de semana, um domingo de manhã. A portaria do meu prédio ligou dizendo, ó, tem um oficial de justiça. Eu, meu Deus, foi o que eu fiz de errado agora. E aí, quando ele entrou, para surpresa nossa, era uma intimação dizendo que o nosso nome tinha sido incluído no Cadastro Nacional, né, de adoção. Mas levou 1 ano quase. Agora, o momento mais feliz. Como foi finalmente a notícia? Você lembra quando foi que você recebeu a notícia que Daniel estava chegando? Como foi, assim, essa descoberta que finalmente você tinha sido agraciada? Então, durante esse tempo você vive com o coração na mão, né? Eu lembro que, tipo, eu ia viajar de férias, eu ficava pensando, ai meu Deus, e se ligarem lá para casa no meu período de férias, eu vou perder a oportunidade. Você que quer muito acaba ficando muito presa, né? Toca o telefone, você já se desespera e tal. Mas com o tempo, eu fui percebendo que vai demorar mais do que o que eu pensei. Então, você vai. Não é que você esquece, mas você vai relaxando um pouco dessa ansiedade de. Vai tocar o telefone, e se eu viajar, e o que é que vai acontecer, e meu Deus do céu, e aqui, e ali. E durante esse processo, né, eu fui aprendendo a ter um pouco mais de calma e esperar. Daniel chegou, ele era muito pequeno. Quando o Daniel veio para minha casa, ele só tinha 3 dias. E ele não veio com a guarda definitiva. Tipo assim, eu não trouxe ele para casa com a certeza de que eu adotaria Daniel, né? Era uma guarda para cuidar de Daniel. Obviamente que depois que ele entrou na minha casa, eu digo, não, querida, não sai mais. Daqui não sai mais. Nem que eu tenha que correr. Mentira. Mas assim, ele quando nasceu, ele tinha um problema de pele, uma dermatite séria no rosto e na orelha. E aí, eles procuraram né, quem pudesse cuidar daquilo. Né? Quem tinha, tem esses critérios, quem tem plano de saúde, quem tem condição de cuidar. Então, a gente viu Daniel, né, mas não era com uma guarda, como é que eu posso falar? Não era definitiva. Daniel foi para receber os cuidados e tal, e depois foi que a gente conseguiu a guarda para fins de adoção. E era só guarda mesmo, não era a certidão com o nome, né? Era uma guarda com fins de adoção. E de quando ele chegou até o dia que saiu a certidão com o nosso nome, ou seja, que teve audiência mesmo, para que ele passasse a ser meu filho oficialmente, foram 11 meses. Meu Deus, mas quase um ano. Porque também durante esse processo existem várias etapas, né? A psicóloga vai na sua casa, aí ela foi conversar comigo no dia que ela foi. Laís não estava, estava na escola. Então ela foi outro dia para conversar com Laís, minha filha. Depois o assistente social vai algumas vezes para fazer esse acompanhamento, para ver se ela chega, sente e avisar, para saber se a criança está bem, se ela está sendo bem cuidada, o ambiente onde a criança está sendo inserida. E todos esses relatórios são passados para o juiz. Até o dia que eles marcam a audiência final. E aí você vai lá. No meu caso, eles pediram para que eu levasse Daniel. Daniel foi com a gente no dia. A juíza viu, colocou no colo, todas aquelas coisas. Criança, né? Uhum. Todo mundo fica encantado ali.
E depois da audiência, a gente recebeu a permissão para a emissão da nova certidão. Eu, ingenuamente, achei que já ia sair com a certidão na mão, né? Não, saí com a autorização. E ainda levou, acho que uns 3, 4 dias, porque eu enchi tanto o saco do moço do cartório, que eu acho que ele disse, não, minha gente, deixa eu fazer logo para me ver livre dela. Porque era uma ansiedade muito grande, né? Mesmo você sabendo que você está cuidando bem, que você está fazendo o que você pode ali, que você já tem o amor de mãe para a criança, você não tem oficialmente, né, a certeza de que ele poderá ficar com você. Então, é angustiante também, é outra fase muito angustiante. Eu lembro que eu passei o tempo todo assim, eu ficava muito tensa, e quando a fase acabou, quando eu finalmente recebi a certidão, meu corpo deu vários sinais de que já estava, né, muito cansada mesmo. Mas foi o que foi necessário para ele ficar com a gente, né? Então, é complicado. A É um espera. processo cansativo, né? E por isso que tem muita gente que desiste no meio do caminho. Sim. Infelizmente, ainda existem essas adoções à brasileira, que algumas vezes dá errado. E como você falou, eu não vou julgar. Porque, por exemplo, eu não sei se acontecesse comigo, se eu teria maturidade de dizer, não, eu vou fazer a coisa certa. Entendeu? Uhum. Entendendo Tipo que, assim, por se exemplo, chegasse um bebê na sua porta, se exatamente. você faria aquilo. Apesar de que a gente sabe que não deve, né, de que é super errado, é Uhum. muito difícil você lidar com esse sentimento, né? É. Geralmente quem está na fila tem esse Principalmente quem sonho. quer muito, né? Exatamente. Quem está na fila, muitas vezes, diferente do meu caso, que já tinha uma filha, né? A pessoa tem o sonho de ser mãe. Então, assim, acho que toda essa burocracia, que muitas vezes é necessária, ela acaba, de certa forma, incentivando Sim. essas outras adoções, Vias. né? É. Que são perigosas, Sim. porque a gente conhece vários casos de que aconteceu e depois a criança teve que voltar para o abrigo. Então, ela já tinha um laço com aquela família e Ai, que ela tristeza. teve que ser retirada daquele lar e voltar para o abrigo para que fosse feita uma adoção oficial, né? E Oficial. aí sofre todo mundo, sofre a criança, sofre a Sofre os pais, família, com é muito certeza. difícil. Com certeza. Bom, acho que para esse primeiro momento a gente já conseguiu, né, sanar algumas dúvidas, curiosidades de quem quer saber como é o processo, tem vontade de adotar uma criança, mas não acabou por aqui. Agora, no próximo vídeo, eu e Deise vamos conversar sobre a parte emocional, sobre a criação desse laço, desse vínculo, né? Porque Uhum. quando a gente tá grávida, a gente já vai criando aquele laço ali desde a gestação, né? Com o Sim, filho que vem por adoção, você vai criando a partir do momento que você sabe que ele tá chegando ou que você conhece, né? Então, não percam. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre essas outras questões. Obrigada por você ter assistido até aqui. E se você ainda não me segue, não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, peço para que você faça isso. E que você curta, comente. Isso me ajuda muito, ajuda a minha página a crescer. Então, muito obrigada e até a próxima.